Boa noite, me chamo Priscila, sou estudante da UNEF do curso de Direito, quarto semestre, e estou aqui mais uma vez, juntamente com minha equipe, Ana Cláudia Andrade, Lavínia Batista e Natália Soares, para mais uma apresentação do TDE solicitado pelo professor Fábio Santos, da disciplina de Direito Administrativo. O nosso tema é Poder de Polícia. Vamos lá, na mira do Direito Administrativo. Boa noite, me chamo Priscila e darei início agora à explicação sobre o tema Poder de Polícia. Antes de entrar no conceito do poder de polícia, acho necessário nós fazermos uma análise histórica, desta palavra. O poder de polícia é de origem grega, vem do nome politeia. A expressão poder de polícia ingressou pela primeira vez em 1827 na Suprema Corte Norte-Americana. Já no direito brasileiro, ela apareceu na Constituição Federal de 1824, no artigo 169, na Lei de 1º de outubro de 1828, que apareceu com o nome de posturas policiais, Então já se observa aí o início, do termo poder de polícia. Na concepção liberal, no século XVIII, que é o conceito clássico, o poder de polícia era definido como atividade que envolvia a atividade do Estado que limitava o exercício dos direitos individuais em favor da segurança. Já no conceito moderno, temos o poder de polícia definido como compreende a atividade do Estado em limitar o exercício dos direitos individuais em favor do interesse público. E este interesse público é indevido em vários setores, da sociedade, como na saúde, a moral, a segurança, o meio ambiente, na defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade. Então, aí nós observamos que houve o quê? Uma ampliação, um avanço. O poder de polícia era destinado apenas à segurança. Ele era incumbido de atuar simplesmente na segurança. Hoje nós já temos, o poder de polícia atuando em várias áreas, Nós observamos que tem a polícia sanitária, a polícia florestal, a polícia do meio ambiente, entre outros, Então, vamos ao conceito. Segundo Maria Silva de Pietro, o poder de polícia é considerado o poder, que exerce uma atividade administrativa na administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade. Regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, esse é o conceito do poder de polícia dado por de Pietro. Então, gente, analisando esse conceito, nós observamos que o poder de polícia é determinado por um confronto. E que confronto é esse? É o confronto entre o cidadão que quer exercer plenamente os seus direitos e a administração, que tem como missão condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo e o faz usando o seu poder de polícia. Então, há utilizamos o termo confronto porque o poder de polícia tem que atuar disciplinando, as vontades e os interesses individuais. Então, nós observamos que entre os direitos individuais e os limites a eles imposto pelo poder de polícia do Estado não existe nenhuma incompatibilidade. O
poder de polícia já nasceu justamente com esse objetivo de disciplinar, de limitar os direitos individuais. Então, não há nenhuma incompatibilidade. De acordo com Zanoni, quando ele diz assim, gente, que a ideia de limite surge do próprio conceito do direito subjetivo, que defende que tudo aquilo que é juridicamente garantido é também juridicamente limitado. Então, a nossa Constituição nos garante, né, os direitos individuais, mas também ela nos garante essa limitação, né, desses direitos. Logo, o poder de polícia constitui um meio de assegurar os direitos fundamentais dos indivíduos em sociedade e que, porventura, podem ser ameaçados pelo exercício ilimitado. Então, isso aí é a função do poder de polícia. Este poder de polícia encontra-se dividido em executivo e legislativo. E é importante saber, gente, que o poder de polícia, ele se baseia no princípio da legalidade. Ou seja, a administração só pode estabelecer obrigações ou proibições a não ser em virtude da lei. Só se tiver previsto em lei é que o poder de polícia pode atuar. Agora, partindo para entender o fundamento do poder de polícia. O fundamento para o exercício do poder de polícia advém de uma supremacia geral. Assim, aos particulares se impõe a vontade geral superior, que é o que? A vontade da administração. Por exemplo, gente, na nossa Constituição nós temos o direito à propriedade, né? Isso tem lá um artigo que defende isso, nos dando o direito à propriedade, que é um direito individual, que assegura a seu titular o poder de usar, gozar e dispor da coisa, de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Porém, esses poderes não podem ser exercidos de forma ilimitada, pois coexiste com direitos alheios de igual natureza. Então, aí a gente percebe a importância do poder de polícia, que vem justamente para limitar esses direitos individuais. Já pensou se cada um que tem o direito garantido, estabelecido pela Constituição, quisesse exercer o seu direito de qualquer maneira, ultrapassaria, né? Ou seja, de acordo com a sua vontade, então não daria certo isso, né? Na vida em sociedade. Então, por isso que surge o poder de polícia, para atuar limitando, disciplinando a esses direitos. Como dizia, né, Rousseau, um pensamento dele que diz assim, que todo cidadão teria sua liberdade parcialmente mitigada em prol do todo. Ou seja, nós temos o direito, sim, nos é garantido o direito à propriedade, mas deve ser mitigado quando for para favorecer ao coletivo, ao interesse coletivo, ao todo. Considerando, então, o princípio da supremacia geral, observa-se que as atuações administrativas visarão o interesse coletivo, mesmo que isso mitigue os direitos de alguns particulares. E como estabelece, né, como na nossa Constituição, são enumerados vários garantias e direitos aos cidadãos, deve ser interpretada à luz desse princípio da supremacia pública. Ou seja, protege-se os direitos individuais até o limite de concordância que seu exercício não passe a ser nefasto à sociedade. Então, por isso que o poder de polícia está fundamentado nesse princípio da supremacia geral. Quando for prejudicar os interesses coletivos, o poder de polícia deve atuar nesse sentido, atua nesse sentido. Como diz, como assevera L. Lopes Meireles, a supremacia que se revela nos mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública,
que a cada passo opõe condicionamentos e restrições aos direitos individuais em favor da coletividade, incumbindo ao poder público o seu policiamento administrativo. Boa noite, sou Ana Cláudia. Estarei dando continuidade à apresentação falando sobre as áreas de atuação estatal. Bem, quando falamos nas instituições de polícia e segurança, há uma diferença importante que a doutrina faz. Existe a chamada polícia administrativa e existe a polícia judiciária. A polícia administrativa, nas entidades de segurança pública, ela tem uma atuação preventiva, ou seja, ela atua antes da ocorrência do crime. Temos como exemplo a Polícia Militar. Por outro lado, a Polícia Civil e a Polícia Federal exercem dentro da segurança pública a Polícia Judiciária, que tem um caráter repreensivo. Como regra, a Polícia Judiciária atua após a ocorrência do crime, para apurações de teoria e de materialidade. A diferença entre elas não é absoluta. Polícia administrativa tanto pode agir preventivamente, como pode agir repressivamente. Diferença entre as áreas. Ocorrência ou não de ilícito penal. Quando o ilícito for puramente administrativo, estamos falando de polícia administrativa. Já se houver ilícito penal, estamos falando de polícia judiciária. A polícia administrativa rege pelo direito administrativo, atuando sobre bens, direito ou atividade, visando o bem-estar social. Já a polícia judiciária se orienta direito processual penal, incidido sobre pessoas através de corporações específicas. Boa noite, aqui quem fala é Lavínia e irei falar sobre os atributos do poder de polícia. A doutrina brasileira, em regra, aponta 3 atributos característicos do exercício do poder de polícia, comuns a boa parte dos atos administrativos em geral, que são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A discricionariedade, no exercício do poder de polícia, significa que a administração dispõe de certa liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato e da graduação das sanções aplicáveis, bem como estabelecer o motivo e o objeto, respeitando os limites legais. Apenas a finalidade do ato de polícia, tal como a de qualquer ato administrativo, constitui requisito sempre vinculado, traduzindo-se na proteção de algum interesse público. A discricionariedade, portanto, é legítima, desde que o ato da polícia administrativa se contenha dentro dos parâmetros da lei e da margem de opções conferida ao administrador. Já em relação ao atributo da autoexecutoriedade, implica dizer que a administração pública possui a prerrogativa de decidir e executar sua decisão por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção judicial. Dito de outro modo, é a faculdade atribuída à administração de impor diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa, necessárias à repressão de atividade lesiva e ao interesse coletivo que ela pretende coibir, independentemente de prévia autorização do Poder Judiciário. A coercibilidade caracteriza-se pela imposição coativa das medidas adotadas pela administração, que, diante de eventuais resistências dos administrados, pode se valer, inclusive, da força pública para garantir o seu cumprimento. Significa que todo ato de polícia administrativa é imperativo, ou seja, de observância obrigatória pelo particular. Boa noite, aqui quem fala é Natália e eu vou estar falando agora sobre os meios de atuação do poder de polícia, que são normatização, fiscalização e punição. A normatização são atos normativos, decretos, resoluções, portarias, instituições. Já a fiscalização são vistorias, as notificações, as licenças, as ordens, as autorizações.
E a punição são medidas repreensivas, dissolução de reunião, interdição de atividade, apreensão de mercadoria deterioradas, internação de pessoas com doenças contagiosas. Bem, como nós estamos vivendo em um período pandêmico em que tudo gira em torno do Covid-19, não poderia ficar sem dar como exemplo da atuação do poder de polícia a pandemia do Covid-19. Por exemplo, quando a administração baixa decretos que proibindo alguns estabelecimentos de abrir por determinado período de tempo, 15 dias, um mês, aí nós estamos percebendo a atuação do poder de polícia, né? O exercício do poder de polícia. Também sobre a questão do uso das máscaras, quando fica determinado que as pessoas devem usar máscara quando saírem de casa ou precisar entrar em determinado estabelecimento, e descumprindo isso, pode sim a polícia atuar, notificando essas pessoas para que façam o uso da máscara. Bem, concluindo, observa-se que o poder de polícia sofreu uma ampliação tanto no seu conteúdo como na sua extensão. No que diz respeito ao conteúdo, foi citado anteriormente, no início do trabalho, que o poder de polícia não estava incumbido em atuar apenas na área da segurança. Ampliou-se para as diversas áreas da sociedade, como foi dito anteriormente. E no que se diz a sua extensão, por que a extensão? Porque a imposição do poder de polícia era apenas da obrigação de não fazer, mas observa-se hoje que há uma imposição também na obrigação de fazer, ou seja, a impor o dever de utilizar o bem, surgindo nesse momento a função social da propriedade, ou seja, não só mais o poder de polícia atua nas obrigações de não fazer, e sim é de fazer, porque se você tem uma propriedade, você é obrigada a utilizar, a fazer. Então foi essa ampliação que eu observei, no decorrer do trabalho, e também observamos, que o poder de polícia em si nos proporciona uma convivência social que é mais harmoniosa, evitando ou atenuando conflitos no exercício dos direitos e atividades do indivíduo entre si, ante o interesse de toda a população, que é concebida por um conjunto de atividades de polícia que fazem parte dos diversos órgãos da administração e que servem para a defesa dos vários interesses especiais comuns, ou seja, o interesse que é comum a todos. Então, gente, conclui-se que o poder de polícia ele não está para anular os direitos individuais, ele não veio para anular os direitos individuais, mas sim para limitar, para disciplinar esses direitos para que haja uma convivência harmoniosa em sociedade. Então, por isso se faz necessário o poder de polícia. Temos que fazer essa ressalva, que o poder de polícia não é para anular os direitos individuais, apenas limitá-los. Então, o poder de polícia, é responsável pela adequação do direito individual ao interesse coletivo.